Salve pessoas do workshop, tudo bem? Depois de um mês de canal criado, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, vou ver que a imagem tá meio cagada aqui, que eu tô na minha webcam 720p, então já está granulado. Minha mão às vezes dá uma falhada porque eu tô usando o broadcast para poder tirar o fundinho aqui. Estou pilotando minha X-Wing, eu não, né? O R2. Mas é isso. Hoje vamos falar de quê? Impressão 3D, né? Vocês viram no vídeo, no cabeçalho aí do vídeo, vocês viram na thumb. Enfim, não tem roteiro, vou falar o que me vem à cabeça sobre impressão 3D. O que você precisa saber e desmistificar algumas coisas, porque hoje em dia virou muito pop. Tem impressora 3D, todo mundo tem. Agora quer comprar, quer ter. Não achando ruim, é massa, é legal, para não falar da palavra, né? É muito legal. Só que as pessoas às vezes têm muito medo, ou às vezes, sei lá, por comodidade, começam a espalhar certas falácias sobre a impressão 3D, que não é necessariamente assim. Eu acabei de esquecer que eu deixei a mangueira ligada. Calma aí, TDAH, volta já. Voltando aqui, depois da interrupção. Impressão 3D, estava falando. E eu vou dar. Provavelmente deve ter ficado estranho o corte aqui, enfim, na fuga de assunto, mas vamos lá. Uma introdução. Quem sou eu para falar de impressão 3D? Vamos lá. Faço ciência da computação. Isso não quer dizer nada, mas sempre gostei muito de tecnologia, sou entusiasta desde pequeno. Desmontava videogame, fazia essas coisas, né? Sempre tem essa história da galera. Ah, que eu sempre gostei, que eu desmontava. Eu era, sim, eu era esse tipo de pessoa. Desmontava, era curioso. A vida inteira assistindo Videotech, né? Um dos maiores canais aí de tech no YouTube e, claro, brasileiros e internacionais. E eu conheci a impressão 3D em 2015, 14, tá? E era uma época muito primitiva. No Brasil ainda era muito caro. E chegou a Ender 3 da Creality, que foi a impressora mais vendida do mundo. Uma pausa aqui no vídeo só para contextualizar. A Creality foi fundada em 2014, estou olhando aqui minha cola do próprio site da Creality, fundada em Shenzhen, com o objetivo de popularizar a impressão 3D. Em 2016 eles lançaram a CR10, que impulsionou o reconhecimento internacional da marca. Em 2018 foi lançada a Ender 3 e se tornou uma das mais populares e acessíveis do mundo, como eu vou citar em breve. E é isso aí, 2020 veio o Creality Cloud, a plataforma de impressão 3D. 2021 foi a introdução das impressoras 3D de resina e expansão com o escritório no Brasil, a partir de 2021. E de 23 a 24, né, 2023 e 2024, veio a série K1 e K1C, enfim. E agora temos a K2, K2 Plus, focado em competir no segmento profissional e robista avançado contra as Bambu Lab. Então é isso aí, só para vocês entenderem que a Ender 3 chegou em 2018. Apesar de em 2015 já terem alguns conteúdos sobre a impressão 3D, mas não muito popular. Antes era tudo muito caro, tudo muito primitivo. Veio a Ender, aí depois veio outras marcas. Teve Longer, que era baseada na Ender 3, né? Eu me lembro da Longer LK4, a Prusa original. Tinha as impressoras da MakerBot, eu não lembro. Um monte, enfim. É isso, para não demorar muito vídeo. E quase todo mundo da velha guarda teve o Ender 3. Quase todo mundo. Você vê os principais canais de YouTube hoje de impressão 3D e creators mais antigos tiveram. Eu tive também. Então, por exemplo, 3D Geek Show, 3D Print Academy, o Lelo do BR Makers. Cara, uma galera lá de fora também já teve. Era uma impressora revolucionária, que ela era barata, ela era simples, ela era pequena, funcionava. E era isso. Mais uma interrupção. E volto já. Aproveitei para pegar uma água. Sempre bom, bebam água. Beleza. Estávamos em Ender 3 revolucionária. Era uma impressora fácil, você podia mexer de qualquer forma nela. Então servia pela comunidade a galera fazendo umas doideiras com Ender 3, né? Toda modificada, toda cheia de peça que era de plástico originalmente. A galera botava peça de metal, mudava a estrutura para ser de Bolden para Direct Drive.
Tem muita coisa, uma galera que ainda nem vai saber, né? Quem compra hoje em dia Bambu Lab, não vai saber. É difícil de explicar. Era uma merda. Era uma merda. Que ver a quantidade de passos, né? E steps por milímetro para ver se o motor tava puxando a quantidade certa. Tinha os cálculos matemáticos que a gente fazia. Quem lembra dessa época aí? Mas hoje em dia tudo tá mais fácil pra gente não ter dor de cabeça. Porque ter o Ender 3 era legal, mas era dor de cabeça. As coisas eram baratas para comprar, né? De reposição, né? Hoje em dia as coisas estão mais caras, mas você troca muito menos bico do que antigamente. Né? Na minha época, um bico por semana. Eu falando igual velho, né? Parecendo velho, mas não. Inclusive eu tenho uma impressora aqui atrás, depois eu vou mostrar a foto, é uma Tyco Slim. Ela é baseada em Ender 3, só que ela é muito melhor, tem nivelamento automático, coisa que a Ender não tinha. As versões Ender 3 V2 já começaram a ter as coisas, mas ainda era um projeto primitivo, né? Tinha outras séries de impressoras maiores, diferentes, mas ainda era muito primitivo. E chegou a revolução com as Bambu Lab e tudo mudou, porque é tipo como se fosse a chegada do iPhone, sabe? Falou, ó, os celulares agora não precisam ter tecladinhos, você vai usar teu dedo para clicar na tela. Esse é o propósito ali do Steve Jobs lançando o iPhone. E a Bambu Lab chegou aí para falar assim, então, vamos tornar esse negócio fácil, durável, confiável e que você não precisa mexer em software. Você aperta em um botão e ela faz as coisas. Então a impressão 3D mudou muito, muito rápido, né? Então essa é minha impressora Tyco Slim. Eu tinha a Ender, comprei essa Tyco porque ela era melhor, mais confiável do que a Ender. Inclusive me dá muito menos problema do que a Ender. A Ender já foi embora. E agora eu estou com ela. E eu peguei uma K1. Por quê? Virou a concorrente da Bambu Lab, que a Bambu Lab estreou com as impressoras fechadas, né? Tipo as Ultimaker, né? Que é outra empresa que ficou tá meio apagadinha hoje em dia. A galera que é das antigas usava o Ultimaker Cura como fatiador, o software, fatiamento. Hoje em dia a galera usa o Orca, o Prusa nem tanto, mas é o Orca e o Bambu Studio. Então antes disso a galera usava muito o Cura ou o Simplify 3D, que era pago, mas o Cura era de graça, era massa de usar. E tinha as impressoras da Ultimaker, que era essas fechadas. Aí, enfim, várias marcas, várias coisas. Mas é isso. Você vê que eu tô falando de cabeça, então tá vendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Se ficar confuso, parabéns. Se não, vai ser interessante aí pra você entender mais ou menos as coisas. Mas é isso. Na época que não era pop, Johnny Sambas aqui já gostava de impressão 3D desde 2015. Fui pegar minha primeira impressora 3D em 2022, que foi a Ender. Comprei aqui na cidade. Sou de Brasília, então loja 3D patrocina nós. Vivi bons momentos com a Ender 3. Fiz boas peças em impressão 3D. Evolui para a Tyco Slim. Também uma excelente impressora. Mesa reta, guia linear nos eixos, dois motores no eixo Z, coisa que não tinha na época, por isso que a Ender 3 às vezes dava uns belzinhos grandes. Mesa PI, Direct Drive, que é o filamento entra direto no cabeça de impressão, que o motor está, tipo assim, é o bico e o motor em cima do bico, o motor não ficava longe. Então, retração era mais fácil de calibrar, nivelamento automático, só sucesso, e ela é maior do que a Ender original. E depois disso, chegou a revolução dessas impressoras rápidas. Velocidades e acelerações absurdas, 600 milímetros por segundo. E lá vai a dica do Johnny. Não confie nesses números absolutos, tá? De velocidades e aceleração e velocidade. Eles fazem a propaganda, sim. Ela atinge até 600 milímetros por segundo. Mas na real, você não vai usar toda essa velocidade. Então, não desista de uma impressora ou outra porque ela não chega na meta divulgada. Por exemplo, a minha K1 Max a divulgação dela da Creality era 600 milímetros por segundo. Show. O que você vai usar? 150 a 200, quase 300. Quase 300 dependendo do material. Então, tipo, era muito mais rápido do que essas outras que imprimiam a 50
de velocidade, tá? Né? 50 milímetros por segundo para 150 é uma diferença grande. Então se tornou mais fácil, mais rápido. E a Creality também tem um aplicativo igual o Bubble Hand, né? Que é o... sei lá qual é, enfim. Dá uns bugs, é mais ou menos, mas funciona. Impressoras agora vêm com câmera, então é bem mais legal para configurar, mexer a distâncias. Pelo menos a da Creality você tem que estar no mesmo Wi-Fi quando você está no computador, mas de fora de casa eu consigo ver minha impressora pelo aplicativo da Bambu, pelo aplicativo da Creality. Eu consigo fazer, eu fiz o root nela, né, na K1. Então eu mexo tudo via LAN aqui. É bem mais prático, mas K1 me dá muito trabalho. Na K1 Max. Então assim, você quer começar na impressora 3D? Vá de Bambulab. Bambulab é um mini, A1, versões combo ou não combo. Que são impressoras legais, fáceis e você não vai ter trabalho. Assim, muito trabalho. Impressão 3D dá trabalho? Dá. Mas é como qualquer hobby. Você, por exemplo, que vai começar no YouTube. Nossa, eu tô fora da nave, né? Calma aí, pronto. Você que vai começar num hobby, por exemplo, no YouTube. Você começa a assistir tutorial de como gravar, como editar, como mexer nas coisas. E você vai aprendendo a usar o software. Muita gente que entra na impressão 3D tem medo de passar do aplicativo, por exemplo, da Bambulab, que você aperta um botão e imprime, para usar o software de fatiamento, que fala que é muito difícil, que tem que estudar, ser um profissional. Você não precisa. Você não precisa, não é difícil. Beleza, você está usando o Bubble Hand, legal, mas vai chegar uma hora que você vai precisar de um projeto específico, você vai ter que modelar. E você vai ter que fatiar. Mesmo que você não tenha que modelar, você vai pegar comprar um STL, sei lá, do Etsy, do Cults, sei lá, outros lugares, do Printables, do artista 3D, ele vai te enviar um .obj, um .stl, você vai ter que fatiar. E você não consegue ainda fatiar pelo celular, pelo menos não da forma normal, convencional, mexendo em todos os parâmetros que você pode mexer. Mas assim, é super tranquilo. Você tem diversos tutoriais no YouTube. Eu não sei se eu vou fazer aqui, porque eu não sei se eu tenho capacidade técnica de explicar bem. Mas, cara, como qualquer coisa na vida, você vai ter que aprender. Ninguém nasce sabendo de nada e não é difícil. É tudo intuitivo. E hoje em dia, com tutorial, você tem menos chance de fazer coisa errada. Então, é super tranquilo, principalmente porque você compra materiais de marcas diferentes. Hoje em dia, a galera tá importando até de fora. Então, filamento da Espanha, filamento da China, filamento de, sei lá, dos Estados Unidos. Então, para cada tipo de filamento você tem que ter uma configuração diferente. Que no fatiador de computador você consegue configurar os materiais, consegue fazer todos os testes de calibração, temperatura, fluxo, retração, uma cacetada de configuração. E você faz isso uma vez quando você compra o material. Se for da mesma marca, você compra, sei lá, PLA da Volt. Tem o Volt normal, o Volt Silk, o Volt Velvet. Você faz uma vez para cada tipo. Se começar a dar ruim, você faz de novo todos esses testes. Mas é só uma vez que você vai fazer. Então, não tenha medo de fazer esses testes e passar para o sistema de computador. Se você não tem computador, beleza. Mas se você tem um notebookzinho que roda, consegue rodar, não tenha medo. Faça. É tranquilo, você baixa o objeto que você quer de um site, joga lá, tem tutorial no YouTube de qualquer fatiador. Eu aconselho você usar o Orca ou o Bambu Studio. Se você tem Bambu Lab, Bambu Studio, beijo, abraço. Já vai ter os perfis prontinhos para vocês. E configurações a mais é se você quiser aumentar a qualidade. Então, tipo assim, essa peça não ficou com acabamento superior legal. Vou procurar um tutorial. Tem muita galera no Instagram que faz essas séries, né? Dia tal de 365 de, sei lá. Se você tem problema com peças divididas que você quer colar. Por exemplo, essa nave aqui, que eu imprimi, que vai ser difícil agora de focar. Essa Razor Crest, ela era dividida em duas partes. Não dá pra ver. Dá pra ver uma linha de divisão? Eu vou tentar botar na edição ele de divisão. E se não tá bem calibrado,
ela não vai casar direito. Uma das partes vai estar maior e outra vai estar menor pelo efeito chamado pé de elefante. A primeira camada fica mais gordinha. Então, você pode regular isso caso o seu material tenha algum problema de temperatura, enfim, acontece. Então, falamos de fatiador, falamos de arquivos, coisas rápidas, um bate-bola. Estude quando você puder. Se você quer levar isso para frente como um hobby, como profissão, como prestador de serviço, como vender seus arquivos, ou enfim. Não vou entrar no mérito de vender arquivos dos outros, mas, né? Você quer fazer isso daí? Tira um tempinho. Assim como você tem um tempinho para ver sua série, que eu também gosto, sou fã de Star Wars, sempre estou vendo as séries. Tira 1 hora por dia para assistir um tutorial, ver como é que faz. Se você quiser fazer sua própria peça, vá lá, tutorial de Fusion 3D, de Blender. É um hobby legal. Você pode usar para controlar sua ansiedade, para você pintar as peças ou para você criar suas próprias peças, eu acho maneiro. E resolve um outro problema do dia a dia. E quando você é fã de alguma coisa e que não vende boneco, ou sei lá, o céu é o limite com a impressão 3D. De resto, top 10 dicas de Johnny Sambas. Tem muito IA que resolve seu problema em questão de STL. O MakerWord está sendo um dos melhores repositórios para quem tem Bobolab e quem não tem também, porque tem muito arquivo útil, pronto, configurado, separado as peças. E no MakerLab, que é dentro do MakerWord, tem muitas IAs que ajudam você já a fazer coisas que antigamente você tinha que modelar. Então é muito mais fácil você conseguir fazer um chaveiro, conseguir fazer uma plaquinha. Tem um software da Tinkercad, né? Thinkercad também. Cara, tem muita coisa. Os principais repositórios, não sei se eu vou listar aqui, mas tem o Thingiverse, tem o Cults, tem o Do 3D, tem o My Manufactory, MakerWord, Printables, Fab 365, tem diversos. Você encontra em outros lugares da internet aí também. Tem um buscador que é o Google dos impressão 3D, que é o YAG. Isso, principais canais de 3D que eu consumo, eu já falei no início, né? Que é 3D Print Academy, um dos meninos da Stelflix, que é o Hugo Lopes e o Cotrim. Geralmente os canais dos fabricantes têm muito conteúdo legal. Perdão se o vídeo ficou meio confuso, tá? Mas eu fui falando o que vem no meu coração. Tipo, entrou pro hobby, entra de cabeça. Você vai, tipo assim, vai entrando na piscina aos pouquinhos, mas vai indo. De pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando, pesquisando mais. Se existe uma máquina barata, pesquise bastante, tá? Antes de comprar, principalmente de revendedores não oficiais. Pesquise a loja, pesquise o modelo. Se existem versões melhoradas desse modelo, por exemplo, eu tô vendo bastante a Anycubic Cobra V2, tá? Combo, porque ela tá muito mais barata do que a 1 combo. Só que ela já é V2. A V1 teve muito problema. E é uma impressora que tá num preço muito bom. Só que eu tô vendo muito gente com um problema. Que ela vem com o sistema de AMS, né? Que seria tipo CFS da vida. O AMS é o da Bambolab, né? É tipo o nome, é aquela caixinha que vem 4 filamentos. No caso da Bambolab A1, ela é uma paradinha que fica em pé, né? As da Bambu grandona P1S, X1 Carbon, ela é quadradinha. Então, a dessa é também quadradinha. Só que ela esquenta o filamento, além de ser um dispenser de filamento, né? Ela é uma dry box com um sistema de multifilamento, né? Pra você imprimir várias cores. Então tem muito problema de conexão, bugs, se você atualizar o firmware. Então é sempre bom pesquisar se ainda tem, se o lote veio com problema, se a empresa, né, fabricante, ela consegue te dar assistência, né, tanto de te auxiliar no que fazer ou te mandar uma peça nova. Muita gente está recebendo uma placa-mãe nova para essa impressora, mas nem todo mundo consegue mexer, não quer mexer, tem medo de mexer. Então é algo a se pensar antes de comprar uma impressora só porque tá barata. Mas sim, a Anycubic é uma empresa que está há tempos no mercado com impressora de resina e
excelentes impressores de resina. Agora eles entraram na FDM. Pode ser uma boa opção. Mas pesquisem antes, tá? Peças de reposição também, para você saber as peças certinhas para comprar. Porque mudou o bico da N-Cube Cobra 3 V1 e V2. Então mudou o bico. Assim como as da Creality também. Então, de Bambu Lab também. Então, sempre bom pesquisar tudo antes. E eu estou tentando lembrar mais alguma coisa para falar para vocês. Depois eu lanço outros vídeos sobre acabamento, materiais úteis, mas isso todo mundo já fala. Enfim, eu vou só dar meus pitacos sobre o que vocês podem comprar, enfim. Cada um com sua realidade, que cabe no bolso e que tem disponível próximo, né? Que comprar pela internet tanto faz. A maioria entrega pro Brasil inteiro, é isso aí. Mas tem muita coisa que a gente não acha na cidade, né? Coisa que a gente precisa, tipo... Não tinha spray adesivo, né? Pra mesas Pay aqui em Brasília. Tive que pedir da Shopee. Funciona. Só que eu tive problemas na K1, que nem a mesa fria, aquela cold plate azulzinha, tava colando as coisas. Coisa de K1. As coisas funcionam quando quer e quando não quer também não funciona. É um parto, né? Mas tamo aí. E vai chegar. Ela tá parada, inclusive, há meses, quase 2 meses, esperando a peça da China, que é uma nova extrusora, pra ver se agora vai. Porque é minha impressora principal, mais rápida, maior, que eu consigo fazer as coisas. Principalmente porque existe um projeto de um certo personagem que está na minha tela que está rolando, está nascendo. Só que para ele nascer, precisa dela funcionando, porque a minha outra é lenta e é pequena. A Tycoon Slim. E não vai dar conta. Preciso de uma impressora rápida e grande funcionando, porque fazer este personagem que está na tela não é fácil. São muitas horas de pressão, configuração. É legal. Vai dar bom, porque eu quero aprimorar em eletrônica, coisa que eu gosto, mas eu nunca fiz. Tenho todos os equipamentos aqui, mas nunca me encorajei a fazer. Tem um Arduino, já mexi em Arduino, mas nunca soldando, fazendo a parada funcionar. E é algo que eu quero trazer para esse projeto aqui de desenvolvimento pessoal. Não quero fazer vídeo para ficar famoso, eu quero só documentar eu falhando ou não, fazendo minhas loucuras aqui no meu workshop. É isso, vídeo meio desconexo, mas falando, né? Fatiador, depois posso mostrar fatiador, configurações, principalmente que eu tive que fazer o transbordo das configurações do Prusa, que não atualiza mais, não tem as configurações e calibrações que o Orca tem, que ele já faz automático. Então, por exemplo, eu tô tentando encerrar o vídeo e o vídeo vai continuando, vocês vão perceber nisso. A torre de temperatura, no Orca você clica lá, fala qual material que você quer, bota a faixa de temperatura e ele te gera o arquivo pronto. No Prusa Slicer, que eu tinha a configuração dessa impressora, era tudo na mão. Você baixava do Thingiverse, qualquer repositório, uma torre de temperatura que o cara modelou só, importava, você fatiava. Depois de fatiar, você tinha que ir em cada divisão de temperatura, marcar como G-Code personalizado e botar lá M, cento e pouco, que era a mudança de temperatura, S, 190, aí 195, 200, 205, até, sei lá, 230. Eu tinha que fazer isso na mão. E no Orc Slicer, poucos cliques, ele já te gera o G-Code personalizado, tudo pronto, você não precisa configurar nada. Já está no G-Code, ela já te gera bonitinho. Por isso que eu fiz o transbordo das configurações dessa impressora. E é a melhor coisa que eu fiz, porque o Orca é maravilhoso. E faz tempo que não atualiza, mas tá bom demais. E é o melhor software hoje em dia, na minha opinião. Só que a maioria agora está se baseando no Orca, né? Então, o FlashForge, das impressoras FlashForge, né? O Flash Orca é baseado no Orca. O Bambu Studio, acho que está baseado no Orca, o Orca no Bambu, enfim.
E o Creality Print também tá baseado no Orcslicer, então. E o da Anycubic também, da Anycubic Cobra, tá baseada do Orcslicer, então. Tudo muito parecido. Bebam água. Mais que eu tenho pra falar. Criatividade, né? Falei que é um hobby legal, pra quem tem ansiedade principalmente. Quem quer explorar a criatividade, projeto de férias, pra você fazer com seu filho. Pra tudo, cara. Pra resolver problemas da vida, de casa. Coisas que você não acha barato ou não acha. E alguém resolver esse problema. Por exemplo, um suporte para controle de Xbox. Tá preso na minha parede aqui. Não vou tirar o vídeo pra mostrar, mas enfim, é um suporte que eu só imprimi. Colei na parede com aquela dupla face boa. Quando foi tirado da parede, tirou a tinta da parede. Pra você ver quanto a fita é forte. Meu controle fica ali no display bonitinho. Assim como esse headset aqui. Tá bem aqui. Toda vez que eu saio do PC, só tiro e deixo ele apoiado ali. Ele fica carregando, porque esse daqui é sem fio. Perfeito. Por exemplo, eu faço parte de um fã-clube, não é segredo pra ninguém. Fã-clube de Brasília de Star Wars, Conselho Jedi. E eu desenvolvi uma solução simples. Eu vi esse projeto de um segurador de microfone, que você tinha como personalizar isso daqui. Eu imprimi a canopla, coisa que você tinha que comprar no Mercado Livre, mandar fazer, ou personalizar, enfim, com DTF, adesivo. Cara, eu imprimi essa paradinha aqui, esse objeto fálico, que você segura o microfone, que é de outro projeto. Você vê, eu fui combando os projetos. Que é o segurador de microfone, é daquele Holy Land. Botei aqui dentro dessa canopla, e essa paradinha que eu imprimi na minha impressora de casa de papel. Um material mais papel fotográfico. Recortei. Passei numa plastificadora com um plásticozinho mais duro. E ficou legal, ó. Ficou massa. Então, tipo, é um projeto que eu precisava para ficar mais legal para as gravações que eu fosse fazer. Inclusive, fiz gravações com esse microfone em eventos que eu fui fora de Brasília. É melhor do que você ficar segurando o microfone na mão ou deixar na roupa, que às vezes é meio incomodativo você botar em outra pessoa microfonar, uma pessoa, né? A pessoa pode se sentir desconfortável e também quando a pessoa se movimenta muito, dependendo da roupa, fica fazendo aquele barulho, né, de microfone e roupa, né? Fica. Então, é uma solução muito interessante para resolver problemas do dia a dia. E para tudo que você precisar, tem uma solução. Minha mãe esses dias pediu um pendurador de porta. Mais uma dica, pesquise em inglês, tá? Nesses repositórios. Então, era um wall de porta, né? Hook. Esse é o nome em inglês para essa parada desse suporte. Que ela vai pendurando cabides atrás da porta. Então, fui lá, tinha um projeto no. Eu já tinha feito esse projeto anteriormente, mas tinha projetos melhores no Make World. Fui lá e tinha um cara que modelou um monte. Falou que, ó, tá aqui, ó. Pá. Resolveu o problema. Botei na minha impressora, duas horinhas. Tava feito dois, minha mãe pregou lá na parede, na porta, sucesso. Resolveu problemas. E tem muita coisa inútil também, que você pode imprimir. Tem. E eu, por incrível que pareça, não tenho nenhuma aqui perto. Eu tô olhando na minha mesa. Não tem nenhuma inútil por enquanto na minha mesa, mas é isso. Coisas pra você presentear, dar de graça ou vender, né? E dá pra você modelar muita coisa dentro do software de fatiamento, tá? Então, é algo que eu acho muito massa. Você não precisa ir para um Blender ou para um Fusion 360, dependendo do que você precise, claro. Mas dá pra fazer muita coisa dentro do fatiador e coisa bonita. Tem uma moça que eu sigo no Instagram que ela faz aquelas plaquinhas bonitinhas, com frases, nomes, enfim, que tem uma fonte grande e tem uma fonte em cima de outra cor desenhadinho, tipo letra cursiva. Coisa mais linda, tudo feito no fatiador. Então você não precisa abrir o software e aprender o software, é muito mais intuitivo. Então por isso que eu gosto muito do Orca. Não só ele, os outros também fazem, mas eu aprendi no Orca. Cara, a melhor coisa que eu fiz. Eu fiz uma medalha, essa daqui é minha. Eu botei a logo do fã-clube e o nome do fã-clube na medalha de Star Wars, né? Que a galera recebe no filme 4.
E, cara, eu falei, essa vai ser minha medalha, que vai ser, tipo assim... Sabe aqueles corredores de Campus Party, de evento, que você vai colecionando um monte de bottoms? O meu tá aqui, ó. Todos os eventos que eu fui, e coisas que eu gosto, participo, estão tudo aqui. Nessa medalha. Então, tipo, uma parada pessoal pra mim, sabe? Eu sinto orgulho e falo, caraca, é isso. Então, impressão 3D transforma vidas também. Se você tiver projetos de filantropia, projetos de ações sociais pra galera que junto, claro, com médicos certificados, terapeutas, fisioterapeutas, você pode fazer, né? Pode vender ou fazer em colaboração para pessoas do espectro autista, espectro TEA, ou próteses também para tendinite, ou para pessoas realmente que não têm partes, né, do corpo, por exemplo, as falanges só tem daqui para baixo. Tem projetos que você já consegue fazer que a pessoa faz o movimento e as falanges impressas em 3D fazem esse movimento. Então é um projeto interessante que algumas faculdades têm, mas se você sentir dentro do seu coração que você quer fazer isso, você pode, você tem disponibilidade, eu acho super válido e é super interessante. Quem não gostaria de ser ajudado ou você ajudar o próximo, né? Então, é uma parada que eu acho massa da impressão 3D e que eu gosto de fazer. Pode ser parecer minha loucura, parecer que eu sou burro, ou enfim, que eu deveria vender, lucrar, mas, pô, se você, nem que seja de vez em quando, com o restinho de filamento que você tem, você fazer uma parada para presentear um guri, um fã, por exemplo, eu que sou fã de Star Wars, presentear uma criança com um chaveiro de sabre de luz, cara, vai fazer o dia daquela criança. Me custou o quê? 50 centavos de filamento, R$ 1. O que isso custa? Você fazer a felicidade do próximo. Você fazer uma prótese pra alguém. Dar de presente pra alguém. Então, eu acho que é um pouquinho de filosofia e vai de cada pessoa, né? Mas é isso, pessoas. O vídeo já tá grande demais, só de eu falando besteira. Eu, enfim, espero que seja proveitoso pra vocês alguma dessas dicas ou experiência. O vídeo tá meio confuso, já tentei encerrar ele várias vezes, mas agora é pra valer. Beijo, abraço, não sei até quando. Bota nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, se você precisa de ajuda. Que aí a gente pode fazer vídeo, posso ajudar de alguma forma. Tamo aqui pra somar. Tamo junto. E é nóis.